Olá! Bem-vindos ao Morrer Sem Saber, o seu podcast de aleatoriedades, de maluquices, de histórias sem pé na cabeça, de coisas malucas que a gente vê na internet, que trazer pra vocês. Eu sou a Cris Mendes. E eu sou o Bruno Lovisotto. E o que você vai trazer pra gente hoje, Bruno? Hoje eu vou trazer a história de um inovador. De um inovador da área da saúde. Vou manter bem vago pra manter o mistério. Área da saúde. Isso. E você? Eu também vou trazer aqui uma história que todo mundo já conhece, mas com mais detalhes da maluquice que foi a implosão do submarino Titan. Também é uma outra maluca história de um cara maluco, excêntrico e irresponsável. Um inovador da área do turismo. Olha só. Exatamente. Exato. Então é isso, gente. Fiquem aí. Então, amigo, o que você trouxe hoje que eu não posso e o público não pode morrer sem saber? Olha, eu trago assuntos dentários. Dentários. Dentários, sim. Por quê, né? Assim, ir pro dentista é uma experiência traumática pra muita gente, né? Uhum. Eu, com certeza. Pra você você tem medo de dentista? Nossa, você não tem noção. Eu já usei freio de burro. Eu fiz cirurgia na boca porque eu tinha a boca pequena, com os dentes maiorzinhos, então não tinha como movimentar. Então eu tive que fazer extrações de dentes saudáveis, eu tive que fazer canal. Eu me fudi muito na mão de dentista, eu tenho pavor. Eu pergunto assim, será que dá pra ser mais divertida a experiência de ir no dentista? Divertida só se alguém me desse um Propofol. Mas se tivesse música ao vivo, seria mais divertido? Não sei. Talvez. Ou melhor, se tivesse uma banda inteira, não só música ao vivo. Melhor ainda, e se tivesse aposta envolvida? Não ficava, assim? Olha o tigrinho. Pois então, já explico. Eu vou contar pra você a história do Painless Parker. O Parker sem dor. Já ouviu falar dele? Painless Parker, nunca ouvi falar. Parker. Como assim nunca ouviu falar? Famosíssimo. Esse cara, ele é chamado Edgar Randolph Parker. Ele era um canadense do fim do século XIX. Ele nasceu em 1870, uma coisa assim. E ele se formou dentista. Quer dizer, ele queria ser médico, só que ser médico era muito caro. Então ele foi, exatamente. Aí ele foi pra Nova York estudar pra ser dentista. E ele tava quase se formando, só que ele começou a fazer um negócio que era dentista de aluguel. Que era tipo, pensa marido de aluguel? Ele era dentista que batia na casa das pessoas e falava assim, tá precisando de dentista? Aí ele ia lá atender. E aí o mundo era mais simples. Sim. Aí ele foi expulso da faculdade por causa disso. Aí ele foi pra Filadélfia pra estudar e quase não se forma também, porque parece que ele era um péssimo aluno. E aí ele foi pro reitor e falou assim, por favorzinho, me aprova. E o reitor falou, ai, tá bom, que mal pode acontecer. Chegaremos lá. Ele foi aprovado. E aí ele volta pro Canadá, abre o negócio dele de dentista. E ele fica sem nenhum cliente. E ele chega a ficar 6 semanas sem atender ninguém. E na época era considerado antiético você procurar clientes. Você ficar, tipo, anunciando serviços médicos. Entendeu? Isso era considerado... Que nem é de advogado aqui no Brasil. Exato. Você não pode ficar falando o que você quer, entendeu? Era considerado antiético. Eu não sei se tinha lei contra isso, mas era considerado antiético. Pegava mal. Só que ele falou, gente, é isso, eu passar fome, foda-se, eu vou nessa mesmo. E aí ele falou assim, vou mais, inclusive, eu vou fazer uma caravana itinerante. E eu vou passando, anunciando que eu sou dentista e pegando quem tiver pelo caminho pra tratar. Então ele começou a tratar principalmente a galera que era minerador, que tava pegando o ouro, que tava o pessoal em salão, porque pensa, 1800 e pouco, então era uma época muito precária. Nossa, até de ser dentista, né? E aí ele foi parar eventualmente de volta em Nova York, dessa vez no Brooklyn, e ele abriu lá o circo dele. Só que não era, nesse começo não era um grande circo, mas sabe, você já assistiu aquele filme, o Rei do Show? The Greatest Showman? Não. É um filme que é sobre um cara que fazia circo nessa época. Que tinha mulher barbada e não sei o que. Aí tem uma música, aquela This is me, na-na-na-na, here I come. Não sei se você lembra essa música. Nossa, And I'm marching to the beat of my own drums. Alguma coisa assim, não sei a letra, né? Peraí, ele quis abrir um circo pra fazer o quê? Agora que caiu a minha ficha. Pra ser dentista. Ele falava assim, como é que eu vou divulgar o meu negócio? Aí ele encontrou um ex-funcionário do P.T. Barnum, que era o cara que é o rei do show, Greatest Showman. E ele falou assim, vamos abrir um circo, que é botar uma banda e botar um negócio, uma fanfarra, e vamos tirar dente assim. Ele falou, nossa, ótima ideia, parece muito bom.
E ele começou a fazer isso e chamar atenção. E foi dando certo o plano dele. Ele foi fazendo um nome. Eventualmente ele até pensou em parar com isso, que tava começando a dar confusão com os outros dentistas, porque justamente era antiético fazer do jeito que ele fazia e tal. E ele fazia uma coisa meio espetáculo, tipo assim, tirava dente na frente de todo mundo. Meu entendeu? Deus! Era uma loucura, assim, tipo, vigilância sanitária, era um grande terror esse homem, Penis Parker. Eventualmente ele acabou se mudando, inclusive, pra Califórnia. Ele pensou em não continuar como dentista, mas ele viu o mercado lá e falou assim, ai não, gente, vamos fazer isso. E aí ele falou assim, e vamos dobrar a aposta. Vamos fazer o circo ser um circo mesmo. Então o que ele fez? O circo dele tinha o quê? Bom, tinha extração, tinha limpeza, devia botar dentadura? Tinha. Mas tinha trapezista, elefante, palhaço, contorcionista. E tinha banda. E uma banda que sabia tocar bem alto. Por quê? Porque ele extraía dente e as pessoas gritavam enquanto ele extraía dente. Então... Era suficiente pra encobrir os gritos. Exatamente. Ai, meu Deus. Porque o negócio dele era o seguinte. Extrair um dente custava 50 centavos. Se não doesse, era isso. Se doesse, ele te pagava $5 de volta. Uau! Nessa época... Exatamente. Nessa época, 50 centavos dava $17 hoje em dia, que dá uns R$95. E $5, portanto, dava $170 hoje em dia, que dá R$950. Então, assim, é barato você pagar R$95 pra tirar um dente do dentista, é barato, mas poder receber 1.000 se doer, né? Opa, bom negócio. Bom, ele inventou, pra ajudar com esse negócio da dor, uma solução própria dele, que chamava hidrocaína. Você sabe o que é hidrocaína? Eu não sei, mas a caína, ela entrega um pouco aí aqui ela veio, né? Exatamente. Hidro, de água, caína, de cocaína. Era o quê? Cocaína diluída em água, era essa a invenção dele. Que delícia! Era um ASzinho de leve, Exato. Às vezes ele injetava isso no paciente. Sim, às vezes ele injetava no paciente, às vezes dava o paciente beber, às vezes ele só jogava na ferida, tipo, arrancou o dente e jogava isso em seguida na ferida. E funcionava? Pior que às vezes sim, mas às vezes não. E quando não funcionava, ele dava um tapinha pra banda, botava o último volume e ninguém via a pessoa gritando, entendeu? Ninguém ouvia a pessoa gritando. Era a palavra do cara contra dele, era isso? Eu acho que ele era, pelo que eu entendi, esse homem era um grande golpista. E o fato de circo ser itinerante significava que assim, ficou uma turma enraivecida, bora pra próxima cidade, entendeu? Não vamos perder tempo. Inimigos em cada ponto. Exatamente. Ele também tinha gente combinada com ele na plateia, que ele chamava os primeiros pra ser, e ele fingia que tirava um dente e a pessoa, nossa, não doeu nada! E aí animava a galera aí pro coisa dele. É muito Silvio Santos isso, cara. É muito pilantra, gente. É muito pilantra isso aí. Ele foi virando um showman total. E aí, com o tempo, ele se entrequitando e fazendo o negócio ser mais impressionante. Então ele tinha uma carroça que ele modificou pra ficar com a mesa de dentista em cima, pra ele poder, tipo, dar uma voltinha no palco, assim, sabe? Com o paciente deitado lá e tal. Nossa, ele era muito showman mesmo, exatamente. Cara. Ele usava cartola enquanto ele atendia as pessoas. Ele tinha um colar feito de dente, que ele dizia que tinham 357 dentes que ele tirou num mesmo dia. Não é possível isso. Nada é possível desse homem. Esse homem é um grande delírio. Só que, obviamente, os dentistas odiavam o Painless Parker, o Parker sem dor. Por quê? Era uma pataquada. Mas principalmente porque ele cobrava muito barato. Sim. Isso era um problema, né? Então toda hora ele tava em batalha judicial com os caras, principalmente lá na Califórnia. E aí eles passaram uma lei, um decreto, enfim, de que você não podia usar o seu nome e fantasia pra atender as pessoas. Porque seria antiético e não sei o que, nananã. Pois o que ele foi lá, legalmente mudou o nome dele para Painless Parker. Então, meu Deus. O nome dele não era mais Edgar Randolph Parker, era Painless Parker. Pra ele poder dizer que você estava sendo atendido pelo Painless Parker. E isso resolvia um outro processo que ele estava sofrendo, que era de propaganda enganosa. Porque tinha dor, o Painless Parker deixava todo mundo com dor. Então era assim, não gente, Painless é o meu nome. Não tem nada a ver com não vai ter dor. Entendeu? Peraí, você achou que não ia ter dor? Painless é meu nome. Quando que eu prometi isso? Quando eu fiz uma aposta de 50 centavos com você? Não, imagina, você se enganou. Ai, eu amei.
Esse é uma loucura. Ele foi perdendo a licença dele de dentista em cada estado que ele passava. Mas ele também foi abrindo consultório em tudo quanto era estado que tinha. Então esse homem foi espalhando a prática de ser um dentista maluco. Tinha 52 estados, era lugar pra caramba pra sujar a barra. Não tinha uma lei federal, né? Ele podia fazer isso um milhão de vezes. O que eu acho doido, assim, pra alguém que atendia num circo em meio a elefantes, trapezistas e não sei o quê, eventualmente ele aprendeu sobre bactérias, infecções, e ele falou, talvez seja melhor separar um pouco as coisas. Então o que ele fez? Ele continuou com o show, e daí no show eles falaram assim, galera, quem quer um orçamento de graça vai na barraca ao lado. E daí ele atendia na barraca ao lado, não era mais misturado com o circo dele. O dente da pessoa caiu no feno, assim, né? Do lado do cocô do elefante. Exatamente. Esse é o espírito do Painless Parker. Ai, gente, que maravilhoso, cara. Esse homem, ele continuou essas práticas até ele ter 80 anos. Não até ele ter 80 anos, né? Ele viveu até ter 80 anos. Ele parou com o circo um pouco antes, mas ele viveu até ter 80 anos. Ah, entendi. Ele virou um personagem de Hollywood. Tem um filme. Sério? Sim. Tem um filme que, em português, tem o delicioso nome de O Valente Treme Treme. Já ouviu? Agora eu vou pegar. Deus! Quem aqui já viu O Valente Treme Treme? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. É um filme de 40 e poucos, 47, alguma coisa. Ele morreu nos anos 50. Tá. Então foi um pouco antes dele morrer. Ele não era o protagonista do filme. O filme é uma história de uma mocinha que acho que tá fugindo de bandido, alguma coisa assim. E aí ela se encontra com uma trupe, que é uma trupe de um dentista itinerante que tem um circo. Que no filme chama Painless Pop, enfim, mas é o Painless Parker, é em referência a ele. Ele foi considerado por muitos um charlatão, né? Mas por alguns outros ele foi considerado o fundador de boas práticas da odontologia, né? Porque ele fazia a odontologia ser acessível para as pessoas, olha só que coisa bonita, né? Odontologia selvagem. Exatamente. Assim, o que ele fazia configurava odontologia, não sei, fica aí em aberto, né? Quem sou eu pra julgar, não sou do Conselho Nacional de Odontologia. Mas também, ele também é considerado uma pessoa que foi o fundador de boas práticas da odontologia, por quê? Porque o que ele fazia era tão absurdo que forçou os dentistas americanos a falarem, vamos fazer um código de ética entre dentistas, porque não dá pra ser de qualquer jeito, galera, pelo amor de Deus. Então essa foi a grande contribuição dele, ser um golpista tão safado, mas tão safado, que o mundo teve que se organizar para que outros golpistas safados como eles não acontecessem, entendeu? Exatamente. Ai, cara, que história pavorosa. Eu amo essa história. Ele teve um consultório em Los Angeles, que foi o maior dele, e esse consultório em Los Angeles existe até hoje, e ainda é um consultório de dentista, não é mais da família dele, enfim. Mas até hoje existe esse consultório de dentista em Los Angeles, aí a tocha desse homem, né? E aí eu queria, a partir do Painless Parker, trazer um questionamento pra você, Cris. Que é o seguinte, tem uma trend há algum tempo acontecendo, já tá atrasada, porque eu, como um bom millennial, eu não tô, né, eu tô 6 meses depois da internet. Que é, se você fosse, você namoraria? Então, se você fosse um dente, você namoraria quais dentes da boca? Se eu fosse um dente, qual dente que eu namoraria? Isso. Por exemplo, um canino. Você namoraria um canino? Eu ia falar isso, que o canino ele é o mais sexy dos dentes, não é mesmo? Eu também acho que o canino ele tem o seu charme. O canino. Né? Os dentes de trás, eles são meio quadradinhos demais, né? É um lance meio atarracadinho. Não, eu acho que assim, vamos pensar. Um pré-molar eu acho um pouco sem graça. Porque o pré-molar, ele é um, entendeu? Ele não é um molar completo, mas ele também não é, ele não é um dente que ele corta, ele amassa, o que ele faz? Ele mesmo não sabe, ele tá se descobrindo, ele é o adolescente dos dentes. É verdade, ele é o adolescente dos dentes. Então, eu acho que ele não é tão interessante. Agora, o molar, se você parar pra pensar, ele é o bear dos dentes, entendeu? Ele é o bear, é verdade. Então ele é interessante. Verdade. Ele é um... pensando por esse lado é interessante. Ele é um dente robusto, entendeu? Ele é um dente musculoso, ele é um dente que te abraça. Mas ele é o dente que mais fode com a sua vida, né? Se dá problema, né? Exatamente. Um pouco. Mas e o siso? Não, o siso pra mim é o capeta na terra, cara. Então, nossa, o siso é tóxico, né? Eu acho que ele é tóxico. Não, ele é um tipo de jeito que você não quer nunca mais ver ele na sua vida, cara. Sim. Mas o siso, quando é bom, eu acho que é um grande alívio. Quem tem siso que não precisou tirar, eu acho uma benção. Olha aqui que curiosidade. Eu tenho um siso e eu tirei 3 sisos. E esse tá de boa, esse ficou. Ele tá de boa. Aí o dentista falou, se você não quiser tirar, não precisa. Ele tá inteiro pra fora, ele é um dente normal, assim. Entendi. E aí eu falei, tá bom. E ele tá lá. Aí, ó, viu? É um bear a mais na sua boca. Na prática, um siso, ele é o terceiro molar. Então é um bear a mais na sua boca.
Mas o meu pitch aqui, contrário aos dentes, é o lateral. Qual que é o lateral? Lateral, assim, tem os dois bem da frente. E aí tem os dois que vem logo depois. Esse é o lateral. O lateral é um dente frágil. Ele é um dente falso. Assim, todo mundo fala do siso. O siso é um problema, o siso não sei o que. Mas a minha campanha é contra o lateral. O lateral é a twink da boca. Entendeu? E é uma twink maldita. Fora a lateral. O lateral. Ai, não, eu não gosto do lateral, porque quando eu era criança, eu tinha ele completamente virado. Ele vira fácil por causa disso. Ele era virado pra fora, assim. E aí a minha irmã fazia bullying comigo. Nossa, na época que passava, agora eu vou muito entregar a minha idade. Lembra daquela novela dos vampiros? Sim. Não é o Beijo Vampiro, o anterior. Meu Deus. Meu Deus, amiga. Mas era colorida a TV? Não, eu acho que Vamp é de 96, 97. Eu lembro vagamente. Final de 91 a 92. Será que eu vi um Vale a Pena Ver de novo de Vamp, tipo, depois da escola? A minha irmã me chamava de morceguinha, essas coisas na época. Era um bullying dentro de casa. Mas enfim, eu acho, inclusive, que o lateral ele vira muito fácil. Me corrija alguém. Eu vou jogar um bait, eu posso estar jogando uma fake news aqui, porque daí os dentistas caem matando, aí repercute o episódio, entendeu? É verdade. Vamos falar uns absurdos. Exato. Mas eu acho que o lateral ele é frágil, ele vira fácil, porque ele tem uma raiz só. Tem dentes que tem, tipo, duas raízes, então ele é mais firme. Agora, eu acho que o lateral só tem uma raiz, então por isso que eu acho que ele vira mais fácil. Eu acho. E fica mais soltinho. Exato. Ai, cara, eu usei aparelho por quase 5 anos na minha vida. Eu usei 2 vezes. Deus, é horrível. Nossa, é muito triste, Deus me livre. É horrível. Inclusive, um beijo pra todos os ouvintes que estão usando o aparelho nesse momento. Eu compadeço da dor de vocês. Amiga, quem usa aparelho em geral é adolescente. Não tem um adolescente ouvindo a gente. Não tem. Não é verdade. Sempre ter algum adolescente que gosta de ouvir millennials, que acham millennials... Claro. Se tem uma coisa que adolescente adora, é ouvir pessoas de 30 anos. Eles acham elas super legais. Super legais. Super. Inclusive, eles sabem que a gente tem 30 e poucos e não 40 e poucos, 50 e poucos, né? Eles sabem fazer essa distinção. Eles sabem. Não, eu ia falar, mas é porque os assuntos que a gente fala, muitos deles vêm do TikTok, que é muito usado por Gen Zs. Então, verdade. Pode ser que tenha assuntos que interessem a eles, não sei. Pode ser. Vamos torcer. Mas é isso, essa foi a linda história de Painless Parker. E esse foi o meu fetiche por dentro aí. Esse é o fetiche por dentro. Mas bom, queria saber, Cris, quem é que eu não vou morrer sem saber, hein? Me conte. Eu acho muito legal o nosso link mental. Porque você trouxe uma história de uma pessoa fazendo merda. E eu vou trazer uma história de uma outra pessoa fazendo merda, claro. Né? Elon Musk de novo nesse podcast. Que inferno! Então, eu vou falar de um assunto que é antigo. Mas não é antigo porque saíram coisas novas sobre ele. Você se lembra, querido amigo, de quando um famoso submarino implodiu com pessoas dentro? Lembro e agradeço todos os dias da minha vida por ter estado vivo enquanto isso. É a guilhotina do século XXI. É o submarino. Então, cara, tipo... Isso já faz o quê? Uns 3 anos? Acho que foi em 2021. Já? Caralho. Então, faz bastante tempo já. Pra você ver como o tempo passa, cara. Só que esse ano saiu um novo documentário sobre o tal submarino. Que era Ocean Gate? Ocean Gate era o nome da empresa. O submarino era Titan. Tá. E aí tava eu no TikTok e tal, e uma menina falando assim, se você na época ficou curioso sobre o que realmente tinha acontecido e tal, assiste esse documentário novo do Discovery Channel, que é insano. Eu falei, beleza, eu vou assistir. E aí começa, assim, contando as coisas que a gente meio que já sabe que aconteceu, né? Que tinha essa empresa, Ocean Gate, E aí, por conta da pressão e problemas técnicos que rolaram, várias irresponsabilidades que rolaram, teve essa implosão que matou 5 pessoas, sendo que 2 delas eram bilionários. Um bilionário e o filho dele, que também é bilionário porque é herdeiro, né? Então, exato. E 3 pessoas da tripulação, incluindo um cara chamado Stockton Rush, que é o cara criador do submarino e também dono, né, o CEO da Ocean Gate. Sim. E aí, eu sabia disso. Eu lembro que na época foi muito interessante. Eu lembro que todo mundo ficou falando do lance dele usar um joystick de videogame. Sim. Tinha imagens, né, do submarino, que, mano, era tipo chão e 2 monitores, assim. Isso, não dava pra ver nada, era uma palhaçada. Não dava pra ver nada, era uma pataquada e tudo mais. Ele começa a contar. E
E, tipo assim, porque na realidade rolou uma... Como que é hearing em português? Uma audiência. A pessoa lembra... gente, é porque eu achei inglês. Por isso que eu só lembro de algumas palavras em inglês. Você foi alfabetizada em inglês, amiga, tá tudo bem. Desculpa, eu sou de passagem. Rolou esse ano, esses hearings, que é da Guarda Costeira. Então, a Guarda Costeira fez uma investigação super longa de exatamente do que aconteceu e tal. E aí, deu origem pra esse documentário. Mas esse documentário chama Implosion. E tem um documentário da Netflix que chama Titan. Não é esse que eu assisti. Eu não assisti esse da Netflix. Tá. Eu assisti o da Discovery Channel que chama Implosion. Ok. E aí, assim, conforme você vai assistindo, você vai entendendo o tamanho da merda que era. Tipo assim, o tamanho da responsabilidade, da maluquice que foi essa porra desse submarino, cara. Foi tipo, não foi... aconteceu um acidente. E aí, sei lá, né, deu problema numa parada, mas as pessoas não podiam prever. É tipo, não, cara, era uma tragédia anunciada desde o começo. Só gente doida envolvida no rolê, cara. Tipo, bizarro. E aí, eu falei, eu preciso falar sobre isso. Aí eu aqui fui e elenquei, né? Fui colocando tudo que aconteceu que eu achei bizarro, assim. Que eu achei, isso é esquisito, cara. Começa que esse cara, Stockton Rush, ele é muito doido, cara. Ele é muito doido, ele é meio que um cara super marqueteiro, assim. Ele fala muito bem, sabe? Falava, né? Porque ele morreu, ele tava dentro do submarino. Ele dava muita entrevista pra poder falar. Foi um lance que foi muito, assim... Foi muito divulgado, sabe? Antes mesmo de acontecer o acidente, o submarino estava sendo muito vendido, muito, né? Com muita aparição em programas jornalísticos, enfim. E aí, o que acontece? A primeira maluquice. O submarino, ele foi construído num formato cilíndrico. Tipo assim, como se fosse um rolo de papel higiênico vazio, sabe? Então, pensa, era um cilindro com 2 tampas do lado. Sim. Uma fechando em cada lado, certo? Sendo que, assim, nenhum submarino tem esse formato, né? Normalmente, submarinos pequenos, de pouca tripulação, eles são quase redondos, assim, né? Porque uma esfera, ela aguenta muito mais pressão de todos os lados do que qualquer outro formato. Os que são maiores, eles são mais longos, mas eles são todos arredondados, assim. O corpo inteiro do submarino, ele é arredondado. Então, assim, esse já era um cilindro. E aí você fala, é um formato esquisito, né? Tá. E aí fechado com 2 tampas de titânio, que eram parafusadas. Diferente dos outros submarinos que tem uma saída pra cima, as saídas eram laterais, certo? Tá. E aí o criador, ele falava que era bom, porque cabia mais gente, né, no cilindro. E era mais apropriado pra expedições do tipo. Só que, mano, como expedições do tipo? Não existe expedições do tipo, sabe? Eu amei que, tipo, as pessoas falam assim, não parece seguro. Daí ele fala, mas cabe mais gente. Não respondeu, parabéns, obrigado. Exatamente. Obrigado, e não, você percebe nada. Que todas as escolhas dele eram escolhas mercadológicas. Sim. Ele era muito marqueteiro. Não, eu adorei que assim, cabe mais gente. 6 pessoas. Ao invés de 4, sei lá. Uau. Exatamente. E ele escolheu o Titanic não porque ele era apaixonado pelo Titanic, mas porque ele sabia que claramente era o que mais tinha pelo comercial pra poder vender. Com certeza, sim. Diferente do James Cameron, que fez o Titanic porque era fã de mergulho, tá ligado? Sim. Por isso que ele fez mais um filme de negócio de mergulho. Era aquele Segredo do Abismo, é isso? Não sei, mas eu sei que o Coisa da Água lá agora, o Avatar da Água, também é porque ele é louco por água e mergulho e essas coisas. Mano, e assim, ele é super envolvido com essa parada. Ele fez vários mergulhos, ele fez mergulho pra um monte de lugar. Sim. Ele é, tipo, super envolvido. Mas esse cara não, esse Stockton não. Ele já pensou, já criou a parada querendo vender, sabe? Entendi. E o que acontece? Então já começa meio bizarro, né? Tipo, ok, um formato esquisito. Eu vou falar mais ou menos na ordem que ia aparecendo pra mim no filme. E aí o que acontece? Beleza, eles falaram, vamos construíram, tinha esse submarino. E aí, depois de 15 meses de testes, porque ele foi construído em 2017, ele já tinha ido pra mergulho 46 vezes. E só 3 vezes ele tinha chegado na profundidade do Titanic. Eu quero muito saber que taxa de aproveitamento é essa. Cara, você vai ver que todas as contas são malucas, cara, nada faz sentido. Tá, Como que eu tenho que fazer uma regra de 3? Eu não quero fazer uma regra de 3, vai dar muito trabalho. Mas eu quero saber que é tipo assim, 15% de aprovação, alguma coisa assim. Deve ser então, eles demoraram muito pra poder e finalmente muito segura, descer. Assim. Muito segura, exatamente. E aí, só 3, assim, na ocasião ali porque eles vão contando de momento a momento. Da primeira vez que eles foram descer com tripulantes,
o submarino só tinha ido pro Titanic 3 vezes, entendeu? A vez que a galera morreu não foi a primeira vez que tinha tripulante, mas a primeira vez que tinha tripulante, eles só tinham descido 3 vezes, o que é bizarro pra um submarino. É tipo, é muito pouco, sabe? E o Titanic fica a 4.000 metros, não é pouco, sabe? É coisa pra cacete, 4 quilômetros, né? E aí, eu fiz entra contas no... aqui, eu acho que é 6% de sucesso. Nossa. Se eu não tô errado tipo na minha assim, conta não era aqui. já pra você começar a descer com gente, se você só desceu 3 vezes, entendeu? É tipo, não é assim. Tá bem ruim. Você vai ver que esse cara, ele faz várias coisas assim, cara. Aí, quando ele ia fazer pela primeira vez o mergulho com pessoas, ou seja, depois dessas 3 vezes que não tinha ninguém, eles chamaram um cara que é muito pica na área, que chama Carl Stanley, pra mergulhar junto com ele, lá nos Bahamas, que é onde eles estavam fazendo os testes desse submarino. E o cara falou, nossa, quero muito ir, né, porra. Tipo, o cara vive disso, o cara mergulha pra caramba, ele queria ver esse novo submarino. E aí foi outro cara junto com ele, que era um cara novinho, que era técnico de eletrônicos, que nunca tinha mergulhado antes também. E todas essas pessoas que eu tô falando são pessoas que aparecem no documentário e dão depoimentos, né? Ou seja, a primeira vez que desceu Stockton, que é o cara que criou. Esse cara, Carl Stanley, que é o pica das galáxias do setor. E esse menino que chama Petros Matiodaskis. Ele deve ser grego, né? Pra ter esse nome. Que nunca tinha mergulhado antes. E aí esse menino que tinha, sei lá, 20 e poucos anos, disse que o Stockton ficou falando pra ele que era muito difícil de testar o Titã, porque o Titã é feito de fibra de carbono. E aí eu te pergunto, quantas vezes o submarino foi feito de fibra de carbono? Tô supondo que 0. Tô supondo que foi uma grande inovação aí. Foi uma grande inovação, porque ele era um cara inovador. Então ele fez o hull, que eles chamam hull, que é o casco do submarino. Eles fizeram de fibra de carbono. E ele disse, o menino conta que antes dele descer pela primeira vez no submarino, o Stockton chegou nele e falou, nossa, você é tão novo, mas você tem esposa, você tem filhos? Aí o menino, não tenho não. Ele, então beleza, então você pode descer. Eu não ficaria... eu não me sentiria bem. E o menino falou que ficou meio assim, nossa, por que ele tá me perguntando isso? Por que será, né? E aí, o que acontece? Eles desceram e, mano, deu tudo errado. A primeira vez que o submarino desceu pra debaixo d'água com pessoas dentro, deu tudo errado. Falou que fazia muito barulho, muito barulho, tipo, barulho de coisas estalando. Tipo, tac. E toda hora que dava um estalo um pouco mais alto, todo mundo parava de falar, assim, sabe? E aí teve um momento que deu um barulho tão alto que parecia um tiro de 12, assim. Fez, pô! Sabe? Um barulhão, Caceta. assim, absurdo. E o Stockton, tipo assim, ele ficava tentando fingir... normalidade. Que, tipo, não, beleza, é normal, fundo do mar, galera. Assim, é que tá tendo obra. Assim, submarino, sabe que você não conhece submarino, sabe? É que estão reformando o Titanic, menina. É uma barulheira. É uma barulheira. E aí ele ficava tentando fingir que tava tudo bem, sabe? Só que, mano, não era normal. Mas eles, mesmo assim, eles continuaram descendo, mesmo com os barulhos. E eles conseguiram ir até o fundo, eles quase encostaram no chão. E a luz morreu, ficou piscando, deu problema nos propulsores, várias paradas deram errado, assim. E aí o Stockton finalmente falou, não, beleza, vamos subir, tá bom, não sei o quê. Mas tava todo mundo com medo e todo mundo com medo de falar ao mesmo tempo. E aí o que aconteceu depois? O Stanley, que é o pica das galáxias, mandou um e-mail pro Stockton falando o seguinte, cara, você tá maluco, você entendeu? Você tá doido? Neymar, você tá doido! Você tá louco, cara, sabe? Já mandou um e-mail falando um monte, o seu casco tá gritando com você, isso é extremamente perigoso, não pode fazer esse tipo de barulho, deu um monte de coisa errada, isso, aconteceu um monte de coisa, e aí meio que Stockton se afastou dele, assim, sabe? E aí, o Tony Nissen, que era diretor de engenharia do Sungate, falou, beleza, a gente precisa ver o que aconteceu, né? A gente precisa descobrir por que barulho foi esse. O barulho foi tão alto que eles estavam lá embaixo e as pessoas no barco não conseguiram ouvir, a 4.000 metros lá em cima. Eles ouviram como se fosse uma porta batendo, assim, fez um pá, sabe? Todo mundo ficou meio assim e tal. E aí o cara voltou, né? Aliás, depois que eles voltaram, esse cara, que é o diretor de engenharia, falou, beleza, vamos ver o que aconteceu. Quando eles foram raspando o casco, abrindo, eles viram que foi uma rachadura gigante que tinha tomado o casco inteiro. Tipo assim, por muito pouco não tinha morrido as pessoas nessa primeira aventura, sabe? E aí eles tiveram que o quê? Construir um novo casco. Só que o novo casco... antes de construir o novo casco, sabe o que ele fez? Ele demitiu o diretor de engenharia que falou pra ele que o casco tava fudido, entendeu? Né? A gente não precisa de pessoas negativas quando a gente tá tentando
De ser disruptivo. O que eu aprendi construindo texto de LinkedIn, né? Ele fez o TED Talk depois, exatamente. E tem vídeos desse cara. Se vocês procurarem o nome dele, Stockton Rush, vocês vão achar um monte de TED Talk dele. Ele era muito frontman também, sabe? Tipo, ele era super, assim, razzle-dazzle, sabe? Ele sabia como engabelar as pessoas, assim. E aí ele pegou, o cara falou, então, o seu casco está comprometido, já era. Porque assim, casco, a partir do momento que um casco de um submarino quebra, você basicamente perdeu o seu submarino. Nada mais ali presta, entendeu? Imagina, qualquer tipo de fissura no casco, a pressão do oceano explode. Então você tem que fazer tudo de novo. E esse é o nível, a ponta de maior investimento do submarino é o casco, sabe? Ela tem que ser muito perfeita. Esse cara ficou 15 meses construindo essa parada e testando, né? E aí ele foi lá e falou, beleza, vou construir outro casco. O que ele fez? Construiu outro casco de fibra de carbono. Claro. Tipo, por quê, mano? Por que esse filho da puta insistia nessa merda, Porque a lição é que não quebrou, entendeu? É isso. Exatamente. E assim, é um material que é estável, é super estável, só que até certo ponto, assim. Depois de certo ponto, ele fica quase explosivo. É tipo, mano, ele simplesmente inventou o que ele queria fazer com esse material e ele não podia estar fazendo, sabe? E aí você vê nas entrevistas dele, ele falando assim, com muita pompa, tipo, porque nós somos inovadores. Quando você pensa fora da caixa, você não sabe o quão fora você está. E ninguém nunca usou fibra de carbono. Então, assim, ele ficou com essa parada que, no fundo, ninguém ia ligar se não fosse, sabe? Tipo, foda-se se fosse de qualquer outro material, sabe? Sim. Mas ele tava com essa fixação, esse cara insano, assim. E o que acontece? Antes desse segundo casco ficar pronto, ele já tava vendendo ingresso, cara. E ele tava vendendo ingresso por $250,000 pra cada pessoa, sabe? Então, assim, ele já tava vendendo a parada sem nem ter o segundo. Será que ele não era um plano já desde o começo pra matar bilionário? Eu acho. Mas ele era tipo um bilionário também, ele era um golpista, amiga, é muito diferente. Mas ele era de uma família muito chique, depois eu vou até falar sobre ele. Que ele era de uma família muito chique. E aí, é muito legal que nesse documentário aparece trechos de um cara que é um apresentador da Discovery Channel, que ele ia fazer um programa lá, né? Ele ia fazer um programa, ele ia fazer um mergulho e ia fazer todo o programa sobre isso. E aí ele chegou lá, cara, começou a dar várias merdas de novo. Tipo, eles não conseguiram nem entrar na água direito, que deu várias merdas. E o cara falando, eu subo vulcão, é aqueles cara de Discovery Channel. Sim. Eu faço de tudo, eu pulei de paraquedas, eu fiz de tudo. E eu nunca senti uma sensação tão ruim de quando eu entrei, de entrar no lugar que nem quando eu entrei no submarino. Porque, pensa, a cápsula era fechada e você era parafusado lá dentro, assim. Ele disse, parafusado de lado, assim. Era um negócio que dava uma sensação muito esquisita, assim. Uma sensação muito estranha, sabe? Mas, sim, falando sobre o Stockton, ele era, tipo, old money, assim. Muito old money, sabe? Os bisavós dele eram donos da Macy's. E eles morreram no Titanic. Olha que coisa louca! Você acredita, cara? Assim, se você pensar por um lado espiritual, pode ser karma isso aí, né? Eu já pensei, o Titanic aí é uma coisa criada pra acabar com os ricos. Vai levar muita gente ainda, cuidado. Nossa, o Titanic levou muita gente famosa e muito rico, né, cara? Podia ter muito novo Titanic, né? Mas não precisa ter gente famosa. Podia só ter bilionários. Podia, né? A festa do Jeff Bezos, que vai acontecer em Veneza em breve. Ele não cancelou esse filho da puta? Eu não sei, eu vi o convite hoje. É a coisa mais horrorosa. É um design que parece assim, feito por uma criança do Word Art, assim. É muito feio. É clip art. É, com umas... Não que a fonte seja feia, mas é com umas borboletinhas. É muito cafona. Depois eu te mando isso. É horroroso. É um absurdo. Mas então, esse cara, esse Stockton, a família dele era, tipo, mais próximo que uma família americana pode ser chamada, tipo, de realeza, sabe? Ele era muito rico, assim. Assim, eu não sei se ele pessoalmente era rico, mas ele era de uma família muito rica, né? Então, ele conhecia muita gente. De forma que ele foi fazendo esse pitch dessa ideia pros bilionários que ele conhecia, a galera foi, tipo, jogando um dinheiro na cara dele, sabe? Sim. Então, eu acho que muito o que rolou era ele, tipo assim, eu não posso agora que a galera me deu dinheiro voltar atrás, entendeu? Eu não posso. Ai, gente, não deu certo. Vocês me deram bilhões e não deu certo, sabe? Então, assim, o que aconteceu é que justamente ele construiu o segundo casco, só que ele não fez nem um terço dos testes que ele tinha feito na primeira vez. Entendi. Entendeu? Ele fez 2, 3 testes ali e já colocou na água de novo. Ele meio que tinha um deadline, sei lá, cara, sabe? Bizarro, assim. E ele também, eu acho que ele era viciado em adrenalina, tá ligado? Tá. Porque um dos caras que era um piloto, não é piloto, é mergulhador, diver, né? Mergulhador, Isso. safety diver.
era um grande amigo dele. Inclusive, ele colocava várias pessoas na equipe que, na realidade, eram passageiros. Estavam pagando pra estar lá, mas fingia que era da equipe. Ele fazia isso. Uma fila da puta. Mas ele colocou esse amigo dele pra trabalhar no submarino. E esse cara, no documentário, ele conta uma história muito louca. Só pra você entender como o cara era maluco, assim. Ele disse que uma vez ele foi com o Stockton, né? Que é o dono da Ocean Gate. Era o dono da Ocean Gate. Passear de avião. Sabe avião que tem uma hélice na frente? Que é super pequenininho, cabe 2 pessoas? Sei. Foram os 2. E aí ele teve uma hora que ele virou pro cara. O cara é mergulhador, tá? Ele não é pro motorista, ele não é piloto de avião. Ele, você quer pilotar? Aí o cara, eu quero. Aí eles trocaram de lugar e o cara que nunca tinha pilotado na vida começou a pilotar. Ele, pilotar. Aí ele, você quer fazer um loop? O cara, eu quero. E aí eles começaram a fazer loop. O cara nunca tinha pilotado na vida. E aí no final ele mó feliz. Ele, nossa, ninguém nunca quer fazer essas coisas comigo, não sei o quê. Se bater, bateu. Ele era meio assim, sabe? Entendi. Tipo, eu acho que ele era viciado em adrenalina, cara, na moral. Parece o caso mesmo. Então. E aí ele chamava vários caras como Mission Specialist, sabe? Eram uns caras que não sabia porra nenhuma, mas tava amando tá ali. Sim, os brothers do Neymar, né? É um pouco essa. Mission Specialist. Football Specialist. É isso. Mano, tem uma hora que um desses Mission Specialists, que era um cara muito doido, cara, ele tava no submarino e antes do submarino entrar na água, a tampa caiu. Porque tinha 4 parafusos ao invés de 18 parafusos. Claro. Tinha 18 buracos. Eles só colocaram 4 parafusos. E vocês também, pode ir, gente. Foi tipo isso, cara. Então, caiu a tampa do submarino. O cara falou, não, eu quero ir de novo e não sei o que. Não deu certo, mas a gente vai e tal. E aí teve um outro mergulho. Agora eu acho que eu me perdi. Tem um mergulho que acontece a mesma coisa. Que dá um estouro muito grande. Só que não tinha mais o cara que ele tinha mandado embora. Entendi. Então ninguém falou nada. As pessoas meio que sabiam, mas ninguém falou nada. Você entendeu? Então aconteceu a mesma coisa que eles chamam de delaminação, que é tipo quando a fibra de carbono ela meio que dá uma craquelada. E ela deu uma craquelada e eles continuaram descendo. Então ela foi gradativamente ficando mais porosa. E aí a vez que eles desceram lá com o bilionário foi a vez que estourou. Mas assim, todo mundo que foi antes poderia ter morrido também. Entendi, sabe? eles já estavam indo num danificado, tipo isso. Eles estavam indo danificado. Aconteceu o mesmo dano que aconteceu no primeiro. Só que o primeiro, o cara chegou e falou, tá danificado. Tem que jogar beleza. Fora, tá. Mandou o cara embora, trocou. E aí, quando deu de novo, ele falou, não vou. Eu vou fingir que nada aconteceu, tá ligado? Nossa, correto. Correto. Economizou uns milhares de dólares aí, né? Se valeu a pena, a gente vê depois aí. Exatamente, cara. Gata. E aí tinha uma menina que chamava Antonella Wilby, que ela também era especialista em veículos remotos, assim, né? Ela disse que ela foi chamada, e aí ela disse que a primeira vez que ela ouviu o Stockton falar, ele falando assim, então, o veículo tá registrado nos Bahamas, então nem adianta me processar, hein? Essa foi a piada dele. Bom. E aí ela tava, inclusive, quando teve esse outro craque alto, assim, né? Teve uma nova delaminação, né? E aí ela começou a surtar e falar pra todo mundo que as pessoas tinham que fazer alguma coisa e tal, e aí ela foi mandada embora 2 semanas depois, porque ela não tinha mindset de explorador. Fit cultural, né? Não bateu o fit cultural. Fit cultural. Ela não queria morrer e a gente queria matar. Então, realmente não se encaixou. Ai, que pena. Não, e tem uma hora que eles precisam ficar sem fazer os mergulhos, porque tá inverno. E aí, o que eles fazem? Eles guardam o submarino num estacionamento no tempo, assim. Claro. Que delícia. Parece bom. No tempo, o estacionamento enquanto nevava, cara. Tipo, puta que pariu. O submarino não era registrado. Cara, é sério, você vai assistindo esse documentário, você vai ficando enlouquecido. Porque, tipo, é uma maluquice atrás da outra. Você fala, eu não acredito que eu tô assistindo isso, Não tem uma cara. agência reguladora, não tem nada, né? Não tem, cara. Mas então, tem agências reguladoras, mas o submarino não era registrado. Entendi. Então ele inventava, assim, ele falava, esse é o especialista em segurança piriri-pororó. E não era, sabe? Era uma pessoa que era só um funcionário ali. Ele não tava ali como órgão regulador, entendeu? Muito insano, cara. E, cara, também eles entrevistam também a mulher do bilionário que morreu. E a mulher é bizarra. Ela tem cara de ser, sei lá, mano. Sabe, gente muito rica e muito doida, cara. Ela tem cara de ser muito rica e muito maluca, cara. E, basicamente, foi isso. Depois, em 2023, no dia 18 de junho de 2023, eles desceram pela última vez. E todo mundo morreu, né, cara? Como a gente sabe, né? E as vítimas foram Stockton Rush, que era o presidente da Ocean Gate, o bilionário Hamish Harding, Shahrazada, não sei falar o nome dele. O Suleiman Dawood era um empresário com o filho dele, Paul Henry. E é isso. E eles estão lá embaixo... Credo.
Eu falo, eles estão lá embaixo junto com os outros seguranças. Exatamente. Se eles estiverem ouvindo, manda aí uma mensagem pra gente. Basicamente isso. O que você achou dessa maluquice? Eu adorei. Assim, eu gosto porque, assim, em algum nível, ela representa muitas outras maluquices que acontecem no mundo. Assim, alguém que só tinha determinação, um sonho e nenhuma razão, entendeu? Nenhum motivo. Nenhuma razão, nada. cara. Exatamente, mano. Exatamente. Essa que é a maluquice da porra toda, cara. Ele lembra outras coisas que, tipo, o cara do WeWork é em outro nível, mas é a mesma loucura. Sim. A menina da Theranos é a mesma coisa. Sim. Enfim, são essas histórias doidinhas, assim. É isso, alguém que decidiu alguma coisa e falou, eu vou convencer o mundo disso. Exatamente. E ele conseguiu convencer o mundo. O cara era completamente pirado das ideias, cara. Gente, se vocês gostaram do nosso papo de hoje, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @Morrer Sem Saber, de nos seguir no Spotify e depois de ouvir, dar 5 estrelinhas pra ajudar a gente. Por favor. Sim. E também não esqueçam de indicar pra quem você acha que vai gostar também de ouvir o programa e ouvir as nossas histórias malucas que a gente traz quinzenalmente para vocês. Exatamente. E quem ouvir esse episódio até o fim e comentar, vai estar concorrendo a uma viagem ao Titan, hein, galera? Imperdível! Imperdível! Um segundo Titan pra visitar o primeiro Titan. Pra ir até o Fire Festival 2. Já conecta uma pauta na outra aí. É sobre isso. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Até.